Olá pessoal, vamos agora para a segunda aula do nosso modelo de gestão. A gente falou um pouco do modelo, como é que ele acontece e agora a gente chegou no momento de falar um pouquinho sobre cada pedacinho do PDCA, né? Sobre cada letrinha e o que é que ela representa, o que é que ela significa dentro do modelo de gestão Todos de Pernambuco. A gente olhando essa figura aqui, a gente vê que para cada etapa a gente tem algumas ferramentas que são utilizadas pertinentes a cada uma delas. A gente vai falar um pouco mais sobre elas à frente, tá? Vamos iniciar pelo P, que é o planejamento. E aí, para o planejamento, que é a formulação da estratégia, que é o que a gente escreveu aqui em cima, fazendo aquele elo com o ciclo de políticas públicas. Então, para formular, para poder fazer esse planejamento, o modelo de gestão, ele se alimenta de 4 coisas muito importantes. Primeiro é o legado do mapa anterior, do mapa da estratégia anterior. A gente vai falar mais sobre mapa da estratégia um pouco mais à frente. Mas sempre que é criado um novo mapa, na hora da formulação da estratégia, a gente olha como ficou o mapa dos 4 anos anteriores, né? A gente vai lá beber no Pernambuco 2035, vamos falar um pouco mais sobre ele. No programa de governo, né, que é o programa que o candidato inicialmente apresenta quando vai se colocar como candidato a qualquer coisa, inclusive a governador do estado. E o seminário Todos de Pernambuco, que a gente também vai explicar. O Pernambuco 2035 é o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo do estado de Pernambuco. Então, ela apresenta uma visão de futuro para 5 grandes áreas, né, que ele definiu dentro de seu escopo. E a gente traz um pouco aí na tela a visão de futuro para cada uma dessas áreas. Tá? Se vocês quiserem dar uma lida, até se aprofundar mais no nosso material, lá na apostila vocês podem até pegar um detalhamento maior sobre esse planejamento estratégico. Mas, em suma, ele é dividido em 5 eixos estratégicos, tem 14 áreas de resultado atreladas a ela, tem 83 projetos estruturadores e 47 projetos de área pública, além de 36 projetos de interesse da iniciativa privada. Então, como eu falei lá quando a gente estava falando daquela questão de tiro curto, né, que o Estado ele tem que fazer ações, empreender ações que deem resultado nos 4 anos, ele também tem que desenvolver ações de longo prazo, né? A sociedade não vai acabar, né, quando o mandato acaba. A sociedade continua, né, e a geração de valor público, a transformação da realidade, ela tem que acontecer, inclusive em campos, em áreas que não dá para você resolver aquele problema em 4 anos. Então, é extremamente importante ter um planejamento estratégico de longo prazo. E esse é um diferencial grande do modelo de gestão Todos de Pernambuco. E aí, o seminário Todos de Pernambuco, que é um método de ouvir a sociedade, né? Esse método do seminário Todos de Pernambuco foi, inclusive, premiado pela ONU, né? O modelo Todos de Pernambuco ele tem várias premiações, uma delas se refere aos seminários Todos de Pernambuco. Já foram realizadas 3 edições desse seminário, né? Como a gente vê, a gente tem alguns grandes números aqui. Foi realizado em 2007, 2011 e 2015. Então, a gente teve um número crescente de participantes, né? Começamos com pouco mais de 5 mil participantes em 2007 e chegamos ao número de quase 18 mil participantes em 2015. Então, esse seminário acontece sempre no início de cada governo. E como é que ele acontece? Nas 12 regiões de desenvolvimento do estado, o governador, com seu secretariado, né, faz esse seminário com áreas temáticas, enfim. E esse é o momento em que a população ela pode opinar, ela pode colocar suas ideias. Um grande banco de dados é gerado em consequência disso. E esse banco de dados vai servir para formular a estratégia, né? Vai ser um dos insumos para a formulação dessa estratégia. Então, é bem importante para esse passo aí inicial, que é o P, o planejamento do PDCA. Então, aqui, como a gente está vendo, ó, é um ciclo quadrienal, como eu falei, sempre no começo de cada governo. Então, para formular o mapa da estratégia, a gente utiliza esses 4 instrumentos aqui. Então, aqui a gente tem o mapa da estratégia na tela de 2005 a 2018. Para poder formar esse mapa da estratégia, a gente usa algumas ferramentas que também são importantes, tá? A gente vai conhecer um pouco delas agora e, como eu falei com relação até outro tópico antes, na apostila vocês podem até fazer um aprofundamento maior, né, sobre essas ferramentas. A gente também tem uma bibliografia recomendada que seria importante que vocês dessem uma olhada também. Então, inicialmente, a gente tem o BSC, né, o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta que inicialmente foi criada como um sistema de avaliação de desempenho, né, e com o passar do tempo também foi visto que ela seria muito útil para o sistema de gestão capaz de orientar a organização na execução de sua estratégia.
ele utiliza perspectivas, né, para o alinhamento das ações que visam o atingimento dos objetivos pré-definidos. Então, essa metodologia do BSC, ela sugere um mapa da estratégia como instrumento eficaz para a tradução da estratégia. Então, assim, esse mapa ele deve ser explicitador, ou seja, ele tem que ter um mapeamento claro dessa relação de causa e efeito, divulgador, ou seja, simples e conciso, e mobilizador, que é a interligação de pessoas, processos, tecnologias, culturas em torno dos objetivos. Então, lembra quando a gente na primeira aula falou que modelo é algo pessoal, né? É algo que se adequa a cada organização de maneira diferente. Então, Pernambuco utilizou no modelo de gestão todos Pernambuco toda a lógica do BSC na construção do seu mapa, no desdobramento dos seus objetivos, não. Pernambuco, ele bebeu em muitas dessas informações, né? Trouxe muito do BSC, mas ele não usa o BSC na íntegra, né? Aquilo que a gente estava falando de modelo. Pernambuco desenvolveu um modelo próprio para ele, então se utilizou, bebeu em algumas ferramentas para isso. Então, se a gente for olhar aqui o mapa, uma coisa muito importante que Pernambuco fez, criou um mapa da estratégia, como diz o BSC, dividiu ele em perspectivas, né? Dentro dessas perspectivas tem objetivos, mas não são as mesmas perspectivas, por exemplo, que o BSC recomenda, né? que na teoria recomenda. Muitas organizações fazem isso, né? Usar as perspectivas, né? Que é agrupar os objetivos de maneira que tenha a ver com a lógica da organização. E aí foi isso que Pernambuco fez aqui. E aí esse mapa, anualmente, ele é disseminado, né? De 4 em 4 anos a gente usa esses insumos para poder criar esse mapa. Anualmente esse mapa, ele sofre revisão, né? Como a gente falou, o modelo ele é algo dinâmico, né? E a estratégia também deve ser algo dinâmico. Então, como a gente viu também até no ciclo de gestão de políticas públicas na disciplina de gestão pública, que esse PDCA, esse ciclo, ele gira o tempo inteiro. Então, não acontece o P separado, depois o D, depois o C, depois o A. Então, anualmente, essa estratégia, ela é sempre revista, revisitada, e anualmente ela é apresentada e esse mapa ele pode sofrer revisões sim. Então, sempre que isso acontece, isso é disseminado para os envolvidos, né? Todos aqueles órgãos e secretarias que eu falei na primeira aula, eles são convidados aí para esse evento, né, de lançamento do mapa e acompanhar quais foram as mudanças que aconteceram, né? É muito importante ser disseminada a estratégia para todos os envolvidos. Então, para fazer o desdobramento daqueles objetivos que a gente viu ali no mapa, né? A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem as perspectivas, dentro das perspectivas tem objetivos, e aí para poder desdobrar esses objetivos e fazer com que eles cheguem, né, às atividades, o que é ótimo, a gente tem esses objetivos aqui. E o que é que eu faço agora? Então a gente tem que estabelecer atividades, né, planos de ação, planos operativos, que eu vou explicar mais à frente, que façam com que esses objetivos sejam atingidos, né? Então, a gente usa uma ferramenta chamada de marco lógico, que Pernambuco também adaptou ao seu modelo, né? A gente tem aqui na tela, né, essa matriz que explica um pouco dessa adaptação do marco lógico para o modelo todo de Pernambuco. O marco lógico é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Departamento de Defesa norte-americano, né, nos anos 60, e atualmente é utilizado pela maioria dos organismos multilaterais e bilaterais de cooperação internacional, o BID, por exemplo. E ele é muito útil para a gente lidar com a situação problema e quando é necessário o estabelecimento de um plano para o alcance da meta. Então, seu principal objetivo é explicitar os resultados a serem alcançados, visando direcionar os esforços de monitoramento. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente desdobra objetivos em resultados, resultados em produtos, atividades e aloca recursos para essas atividades. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui no mapa, selecionei um objetivo, né? Para cada um objetivo desse aqui dentro do mapa, a gente tem uma coisa chamada mapa do objetivo estratégico. Então, a gente tem um mapa da estratégia e para cada objetivo a gente tem um mapa do objetivo estratégico. E aí, como é que aquela lógica, né, toda aquelas etapas, aqueles elementos do marco lógico funcionam dentro aqui do nosso mapa do objetivo estratégico? Então, se a gente olhar aqui o mapa do objetivo estratégico, a gente selecionar um objetivo, selecionamos aqui o objetivo do Pacto pela Saúde, a gente pode perceber que o objetivo ele tem alguns resultados associados a ele, tá? Então, aqui a gente tem o mapa do objetivo, então tudo isso aqui é o objetivo, e aí a gente tem, ó, alguns resultados associados a esse objetivo, tá? Então, aqui a gente selecionou o resultado, ampliação da cobertura dos serviços de saúde. Dentro desse resultado,
a gente tem alguns produtos associados também. Nesse caso aqui, ó, implantação do modelo da rede de atenção à saúde, reforma e ampliação. Então, são produtos dentro desse resultado. E para cada produto, a gente tem atividades que o modelo de gestão chama de metas prioritárias, tá? Então, cada caixinha azul escura dessa aqui é uma meta prioritária que traz, a gente vê aqui na próxima tela, ó, ele traz a subação no EFISCO, que é essa numeraçãozinha aqui, ou seja, é o vínculo com orçamento, definindo a célula orçamentária e a arquitetura programática, que isso vai acompanhar essa meta prioritária desde o empenho até o pagamento. Né? Então, a gente vai conseguir fazer o vínculo do que é lá a minha meta prioritária, como ela vai andar com relação à questão orçamentária e financeira. E elas são alvo de monitoramento do governador, essas metas prioritárias. Então, elas são priorizadas pelo núcleo de governo, né, num processo participativo do qual participam governador e secretariado, através de reuniões de pactuação de resultados. E essas metas pactuadas são, então, adequadas ao orçamento, né, através de instrumentos formais mesmo, PPA, a LOA, tá? E são definidos indicadores de desempenho representativos a serem acompanhados. Então, é nesse momento aí que a gente tem aquele alinhamento que a gente falou anteriormente, da estratégia com o orçamento. Então, a gente desdobra os objetivos, né, até chegar em atividades, a gente vincula essas atividades aos recursos, que é o que a gente viu lá no marco lógico, aqui no caso a gente está falando do orçamento, e a gente consegue ver o vínculo claro entre estratégia e orçamento. E aí a gente consegue esse alinhamento dinâmico que a gente já falou antes. Hoje, Pernambuco também traz até um novo elemento para esse alinhamento, né, que é o planejamento estratégico organizacional. Lembram que eu falei que antes a estratégia ela era formulada pelas partes, né, pelos órgãos e secretarias, e aí não conseguiam se conversar. Então, hoje a gente parte do mapa da estratégia, né, dos instrumentos legais de planejamento, e aí os órgãos eles podem fazer seu planejamento estratégico organizacional à luz da estratégia maior, que é a estratégia do governo. Então, o modelo ele traz esse alinhamento da estratégia do todo com a estratégia das organizações que o compõem. Então, agora, para a gente entender, né, a gente já viu como funciona o planejamento e tal, e para muitos autores, a etapa planejamento, ela pode ser considerada a etapa mais importante do ciclo PDCA, né? Então, é muito importante a gente fazer essa etapa da maneira mais detalhada e cuidadosa possível, e planejamento é algo que a gente usa sempre, né, na nossa vida, em vários momentos, em várias circunstâncias, até nas coisas mais simples. Então, por isso, eu selecionei um vídeo aqui para que vocês possam assistir e entender que no nosso dia a dia a gente também pode enxergar o planejamento. Pronto, agora que vocês já viram o vídeo, viram que até nas coisas mais triviais a gente pode entender, né, como o planejamento é importante e que todos nós acabamos que fazemos isso no dia a dia, mesmo que minimamente, tá? Então, nas próximas aulas, na próxima aula, na verdade, que é a nossa última aula, a gente vai ver os outros 3 pontos do PDCA, né, que é o fazer, o checar e o agir, para poder a gente fechar aí o ciclo de gestão de políticas públicas. Até lá!